O Canto do Sertão está hoje aqui em Fedegosos, povoado de Morro do Chapéu, aqui na presença de Noedson Valois. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um fedegosense, acredito que seja, daqui a pouquinho ele vai dizer sim ou não, que foi para São Paulo, passou um período grande lá, um período longo em São Paulo, e tinha sempre aquele desejo de retorno, mas infelizmente não foi possível, e a gente vai deixar esse momento registrado aqui sobre um pouquinho sobre Pedro Baião. É isso mesmo, Nonói? Seja bem-vindo ao Canto do Sertão. Isso, Almerindo. Primeiro eu quero agradecer por mais esta oportunidade de estar papeando com você aqui no canal O Canto do Sertão, né, para falar hoje de Pedro Pereira, acho que da Silva, mas não importa, porque a verdadeira identidade do camarada, do saudoso que nos deixou esta semana é Pedro Baião. Para muitos também ainda Pedro Botafogo. Né? O pessoal também Pedrinho, né? Acho que chamava de Pedrinho, alguma coisa assim, sim, né? Mas era bem raro. Sim, ele não se importava de ser chamado assim, não. Então, fedegosense, sim, pelo menos eu, desde criança que eu conheço aqui em Fedegosos, eu conheci eu conheci aqui e acredito que ele tenha nascido aqui em Fedegosos. Da família Botafogo, que você conhece aí, né, do saudoso Manuel Botafogo, pai de Pedro, não sei se era José, não importa. Né? Mas que Pedro foi uma figura muito fedegosense e que marcou a minha infância, né? Com seus baiões que acabaram dando essa alcunha para ele, né? Esse título de Pedro Baião. De Pedro Baião. E Pedro animava alguns eventos, sobretudo evento político, né? A exemplo de uma inauguração que aconteceu em Icó, alguma coisa que aconteceu, algum movimento político, uma inauguração na gestão de Lorival Cunegondes, e que ele, não me lembro, sei que de uma estrofazinha que ele dizia: adeus Icó, na bela inauguração, digo adeus a seu Lorito, trabalhador do sertão, né? E aí ele fazia lá os elogios dele ao prefeito Lorito. Então é isso. Falar de Pedro é uma homenagem justa que estamos fazendo a alguém que deixou a sua marca aqui em nossa comunidade. Certo. E assim, Nonói, porque assim, ele morava aqui em Fedegosos e foi para São Paulo. Né? Mas eu acho que sempre ele estava vindo aqui em Fedegosos. Sim. É isso? Sim. E assim, e as suas lembranças, assim, quando ele chegava, o que acontecia? Vocês, de repente, ele trazia coisas novas, vocês se sentavam, ou simplesmente ele não fazia muito assim essa questão de cantar, de tocar? Sim, ele sempre cantava. Aliás, eu me sinto até lisonjeado, né? Em saber, Nida Eronildes, né, que era conhecida por Nida, irmã dele, que você conheceu muito, que nos deixou também há cerca de 2 anos. Ela dizia que sempre que falava com Pedro, que ele se lembrava de mim. Que 2 pessoas por quem ele sempre perguntava, por mim e por Otávio. Então isso me deixava e me deixa muito feliz, né, em saber que ele estava lá se lembrando de mim, porque em suas vindas a Fedegosos a gente sempre conversava, ele cantava suas músicas, né, suas cantigas, certo? E interessante, eu já aproveitar para que ele é assim muito cheio de gracejo, né? Quando morria alguém que ele estava por aqui, morria alguém aqui na comunidade, que ele estava por aqui, ele dizia que o melhor lugar de morrer que era aqui. Fedegosos. Porque as pessoas iam chorar. Todo mundo ia ali manifestar o seu sentimento de pesar e chorar.
E muita gente no cortejo fúnebre, né? Que lá em São Paulo, ele dizia, né? Que se alguém quisesse choro no dia da sua morte, pagasse um negão para sair chorando lá do caixão. Inclusive, tem um ditado que dizia, em São Paulo é diferente, não era dele não, né? Ou ele não tinha esse ditado assim? Não, aí não me lembro. Né? Eu não me lembro. Pronto, Dom Nó, então você falou aí do Baião, de músicas. O que é que a gente tem aí de Pedro? Bom, então a gente... Para que a gente possa, assim, para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam entender ou perceber, assim, a grandiosidade, né? Da sua música. Porque, assim, eu acho que tem alguma coisa aí que é relacionada a Fedegosos, não é isso? Sim. De alguma coisa. Pelo que você fala e pelas lembranças que eu tenho também, ele tinha um carisma muito grande por essa terra, né? É verdade. E quando, como eu falei, né, ele animava aqui alguns eventos, né? Ele estava sempre tendo a oportunidade de tocar o seu violão, de cantar suas cantigas, né? E quando ele teve que ir a São Paulo, né? Ele escreveu isso aqui. Não sei se escreveu não, ele inventou isso aqui e cantava, né? Fedegoso, digo a Deus que eu vou embora. Eu vou embora deste sertão sofredor. De saudade meus olhos já vão chorando. Dentro do peito, no coração levo a dor. De saudade meus olhos já vão chorando. Dentro do peito, no coração levo a dor. Fedegosos é uma grande terra santa, só que este povo nunca usa união. Pois o rico dança na sociedade, pois o pobre debaixo do barracão. Pois o rico dança na sociedade, pois o pobre debaixo do barracão. Pois o rico vive do pasto e do gado, pois o pobre do triste pé de aipim. Mas quando o rico pobre começa falando alto, é logo em quem que o rico quer dar em mim. Mas quando o pobre começa falando alto, é logo em quem que o rico quer dar em mim. Sinto saudade d'água doce, a caixa d'água, daquela água puxada no catavento. Tenho saudade daquele velho arvoredo, onde canta o sabiá, pra fazer saudade a gente. Tenho saudade daquele velho arvoredo, onde canta o sabiá, pra fazer saudade a gente. Eu vou me embora, mas daqui levo saudade da trovoada e do ronco do trovão. Adeus moçada, que Pedem já vai embora, mas quem é que canta agora no tempo da eleição? Adeus moçada, que Pedem já vai embora, mas quem é que canta agora no tempo da eleição? Eita, maravilha, Nonói! Nonói, assim, algumas questões que a gente observa na música, ele fala do catavento, né? Sim. Talvez as pessoas que estejam assistindo não entendam, né? Mas assim, é que tinha água, era movida, né? Pelo catavento, sim, não é sim. Isso? Que tinha ali próximo ao açude? O primeiro poço artesiano perfurado em Fedegosos, acho que ainda na década de 1970, estou assim com uma certa dificuldade vocal, mas aí fizeram um chafariz, né? E a água era puxada, na verdade, através de um catavento. Isso. Né? E ali as pessoas iam buscar água naquele chafariz rodeado
torneira e era uma festa, o momento de, né, todas as pessoas ali enchendo, né, as suas vasilhas, era uma coisa rotineira. Todos os dias, já que nós não tínhamos água encanada, né? Isso aconteceu em 1976. 76. Né? Quando nos foi oferecida água encanada, né? E era rotineira a busca da água, né? Eu mesmo tenho a cabeça chata até hoje de tanto botar lata na cabeça porque a gente tinha que ajudar a mamãe. Então é isso, a água era na verdade puxada através do catavento e ele não deixou de se lembrar, né, da água puxada no catavento. E assim, outra coisa que eu percebi também, Nonó, é essa questão da crítica. Ele sempre trabalhou, porque assim, ele fala, né, do pobre, do rico, aquela coisa toda de estar fazendo esse jogo de palavras assim. O trabalho dele, as músicas versavam por esse campo ou simplesmente não foi apenas assim, um momento que ele sentou? Não, talvez existisse assim, um certo complexo, né, de inferioridade, aquela coisa, branco não quer graça com preto, que nunca teve tanto isso, a coisa que nunca foi tão acirrada. Tanto é que ele foi muito querido aqui. Sim. Mas às vezes o compositor, vamos assim chamá-lo, busca alguma coisa para preencher, para compor. Entendi. E aí ele encontrou nessa hora, Fedegósis é uma grande terra santa, só que esse povo nunca usa a união. Após o rico dança na sociedade, após o pobre debaixo do barracão. E debaixo do barracão dançaram muitos considerados ricos também. Se tivesse um forrozinho lá, todo mundo ia dançar, não é? Mas é isso, né? Para poder compor. E que não necessariamente buscando detalhes. Isso. Assim. E que não necessariamente tenha sido uma crítica, de repente, para mostrar uma realidade que existe, né? E cada um no seu espaço, fazendo aquilo que gosta e tudo certo. E como eu falei, talvez já tenha um pouco de complexo também por parte dele, tendo que sair de Fedegósis, né? Naquela época, em que ele realmente, né, na verdade, porque ele também não era tão afeito a lida daqui, entendeu? Sim. Ele nunca foi de viver com as mãos calejadas, né? Ele sempre gostou de estar com seu sapatinho e aqui não é para isso, não, amigo. Não. Então, ainda mais naquela época, né? Tem que ir pro Pitical, como ele não ia pro Pitical, então ele preferiu ir para São Paulo. Talvez tivesse uma pontinha de mágoa mesmo, né? Por não poder bancar aquela vida aqui. É verdade. Né? Isso. Mas foi para São Paulo, nem por isso ele deixou de ser fedegosense. Acho que por lá ele, repito, não sei se ele escrevia, mas por lá ele inventou muita cantiga também. Os familiares devem ter lá o acervo dele, né? Deve ter. Ele lá continua inventando suas cantigas, cantando seus baiões. Inclusive tem algumas conversas assim que a gente vê que recentemente ele queria retornar, não sei se você teve conhecimento disso, né? Sim. E que infelizmente não deu tempo. Na verdade ele ficou cuidando da esposa dependente dele, entendeu? E quando a esposa faleceu, aí voltei, porque ele sempre, há muito tempo que ele tinha problema cardíaco. Certo. Mas aí o problema se agravou e ele acabou ficando impossibilitado. Em tratamento lá, acabou ficando impossibilitado de vir. Mas ele tinha muita vontade de voltar para Fedegósis. Muito bem. Nonó, e assim, em linhas gerais, qual é a imagem que a gente pode ter assim de Pedro Baião? De um camarada sempre, pelo menos, claro, a gente fala de alguém que a gente encontra na rua e que conversa, né? Nem sempre a gente faz a descrição completa. Mas o Pedro, com quem eu me encontrava na rua, o Pedro de quem eu me lembro da infância, era um Pedrinho alegre, até debochado, entendeu? Que não se importava de levar
o nome de descarado, não. Tu é muito descarado, Pedro. Ele ficava dando risada. Vai na brincadeira. Entendeu? Era. Então, é isso. A imagem que eu tenho dele é de um camarada alegre, né? Sempre feliz com a vida. Ok, Nonói. Então, assim, o que é que a gente pode tocar mais aí, ou mostrar mais aí sobre Pedro Baião? Almerindo, eu vou tentar cantar. O meu avô comprou uma fazenda lá no pé da serra, na Canabravinha. Sim. Fazenda de Braulio, né? Comprou de porteira fechada. Meu avô, Eutímio, seu Dedé. Isso, seu Dedé. E Pedro foi uma época em que ele estava, acho que, estudando Mobral aqui, sendo alfabetizado. E ele canta assim, né? Que o meu avô foi lá na escola chamá-lo para no outro dia, lógico que era à noite, né? Ir com ele lá, né? Na Canabravinha. E ele cantou. Eu tava no prédio, Dedé me chamou. Foi mesmo na hora que a escola acabou. Pedro Pereira, eu vim te chamar. Eu vou na fazenda e quero te levar. Eu vou na fazenda no meu Chevrolet. Eu vou passear, não é seu Dedé. Aí tinha uma coisa que tinha não, né? Mas dizia assim: a fazenda do homem vale 1 milhão. Dedé é baixinho, mas trabalhador. Trabalha, Dedé, que eu tô com o senhor. Quem tem dinheiro é quem luta com gente. Quem tem cabeça é quem vai pra frente. Quem tem dinheiro é quem luta com gente. Quem tem cabeça é quem vai pra frente. Tem outras estrofes, né? Sim. E aí de cada episódio, né, de cada coisa que acontecia na vida de Pedro, ele criava uma cantiga, né? Uma ocasião em que Otávio ficou uma temporada sem dar notícias, levou Otávio caminhoneiro, né? Levou uma carrada de feijão de um pessoal do Pernambuco que chegou aqui e lá adoeceu. Naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, né? Certo, certo. E Otávio ficou 30 dias fora e sem dar notícia. Saiu com pessoas desconhecidas, não é? O suspense foi muito grande, claro. A suspeita de que ele havia morrido, que haviam matado e tal. De repente, Otávio aparece. E Pedro não perdeu, porque não é essa mulher, né? Pedro não perdeu a oportunidade de escrever sua cantiga, de fazer a sua cantiga para Otávio também. O Canto do Sertão conversou hoje aqui com Noédson Valois. Nós conhecemos um pouquinho sobre a história de Pedro Baião, como eu já havia dito, um fedegosense de coração que deixou várias coisas escritas, né, várias músicas, melodias, e está aqui trazendo nós. A gente quer lhe agradecer por estar trazendo essas informações que são valiosas para que fique registrado aí ao longo da história de Fedegosos, né? Que na realidade a gente, quando fala em memórias, a gente precisa sempre ter essa valorização, porque faz parte da história. A gente vai construindo outras histórias, mas não necessariamente deixando as outras, né? Aquelas que já aconteceram. Então a gente precisa manter viva essa tradição, manter viva essas memórias, para que de fato a cidade, a localidade mantenha também a sua identidade. Então, Nonói, a gente quer te agradecer por esse momento aqui todo especial. Nós falamos sobre Pedro Baião. Nada, para agradecer o quê? Quem tem que agradecer sou eu, porque eu gosto dessas oportunidades. Não me importa nem que o povo me ache feio. Eu quero estar aparecendo, conversando com você que está nos assistindo agora, isso é bom demais. Então é isso, né? E falar de Pedro Baião, eu acho que é uma homenagem muito justa. Eu falei dele também lá no palco do nosso arraiá, na nossa quermesse, né? Falei de Pedro hoje no meu programa de rádio também, né? Na Rádio Diamantina, para Modo Ser Feliz, porque merece, na verdade, essa
homenagem, né? E que o Pra Modo de Ser Feliz vai ao ar todos os sábados. Todo sábado das 8 às 11 da Das 8 às 11 lá na Diamantina FM Morro do Chapéu. Nolói, pra gente encerrar nossa conversa, vamos aí com uma coisa sua. O que é que você traz aí pra gente encerrar o nosso papo de hoje? Então, Merina, a gente canta aquela música de final de tarde, esperando o cafezinho, sentado na minha área, tocando o violão assim, de forma aleatória, sem saber o que tocava, enquanto um passarinho cantava. E aí eu... Passarinho que canta agora, nesta hora em que a vida é lembrança, o teu canto conduz-me ao atrás e me traz aos tempos de criança. Ainda ouço o cantor sabiá a trinar no galho da roseira, pássaro preto cantando a tardinha, sua bela modinha na bananeira. Do meu canto eu escuto teu canto e do canto me encanto, dá gosto de ouvir. E do canto eu me lembro de tanto e o pranto, portanto, começa a cair. Quando a luz se fazia na fresta, era festa no meu quintal. Cardeal, canário, juriti, colibri na flor do cafezal, o chechel com seu canto palhaço, do sanhaço fiel companheiro, e o alerta de um bem-te-vi. Tudo ouço ao te ouvir, passarinho seresteiro. Do meu canto eu escuto teu canto e do canto me encanto, dá gosto de ouvir. E do canto eu me lembro de tanto e o pranto, portanto, começa a cair. Do meu canto eu escuto teu canto e do canto me encanto, dá gosto de ouvir. E do canto eu me lembro de tanto e o pranto, portanto, começa a cair.